Olá, novamente, muito boa noite a todas e a todos. Dando prosseguimento ao evento Momento no Brasil e no exterior. Fundador da consultoria N-Ideias, Nizam Guanais é o estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil. Um dos 5 brasileiros mais influentes do mundo, segundo o Financial Times, Nizam é embaixador global da Unesco e um dos mais repercutidos colunistas da Folha de São Paulo. Nizam revolucionou a própria DM9 na década de 90 e depois redesenhou o modelo da agência de publicidade com a África nos anos 2000 e construiu a primeira holding de propaganda e marketing do país, colocando o Grupo ABC entre os 20 maiores do mundo. A venda da DM9, anunciada pelo New York Times, e depois o deal do Grupo ABC com a Omnicom, foram as 2 maiores transações do mercado publicitário, consagrando Nizam como um grande empreendedor. Por tudo isso, Nizam recebeu a maior comenda nacional, a Ordem do Rio Branco, pelos serviços prestados ao país na área empresarial e social. Maratonista e triatleta, gente. Já no quilômetro 62 da vida, Nizam Guanais voltou a estudar em Harvard. E é por tudo isso, apelidado pelos amigos mais próximos como Fênix, pela sua contínua capacidade de reinvenção. Nizam Guanais, o palco é todo seu para nos falar sobre comunicação e marketing para o agronegócio. Como ser efetivo. Muito obrigado pela sua apresentação generosa. Fico muito feliz de estar falando com vocês. Eu sou fã do Rio Grande do Sul e fã do agro. O Brasil deve muito ao agro. Se não fosse o agro, o dólar estava 10. Né? Se o Brasil hoje tem uma relevância no mundo, sei lá, 80% dela é por causa do agro brasileiro. Agora, o agro, todas as maravilhas do agro, as conquistas do agro, a relevância do agro, a gente praticamente não precisa falar. A realidade é incrível que o agro brasileiro, sendo moderno, em sua boa parte sustentável, inovador, ele tenha uma visão, uma percepção muito aquém daquilo que ele é. E isso, ao meu ver, se deve pela displicência do agro brasileiro em comunicação. Eu sou constantemente chamado para falar para o agro e nunca ouvido. Isso é sensacional. É como boa parte dos presidentes do Brasil. Todos me ouvem e nenhum me escuta. Que eu já fiz de palestra como essa sobre a importância do agro se comunicar. O que o agro precisa fazer para se comunicar é inacreditável. E ele nunca resolve fazer isso. É mais ou menos como uma pessoa que quer parar de fumar ou quer começar a correr. Aí é uma conversa que é recorrente. Eu estou fazendo essa palestra, no mínimo, há uns 30 anos. E todo mundo é bem intencionado, aí eles se juntam em comissão, sempre tem uma comissão, né? E o agro, que é capaz de investir uma fortuna em colheitadeira, como é que se diz? Em prenheses. O sujeito é capaz de comprar terras e mais terras e mais terras e mais terras, e avião, e todo tipo de tecnologia. Nós temos o agronegócio mais avançado do mundo, um dos 2. Mas, do ponto de vista de comunicação, ele é um dos mais atrasados do mundo. Antigamente, isso não tinha menor problema. Só que o agro não está percebendo as mudanças cruciais. E ele está ficando imprensado numa guerra de percepção. É óbvio, porque se você tem o tipo de protagonismo global, o sujeito lá da Austrália, que você concorre com a carne dele, ele não vai ficar lhe mandando beijo. Ele vai ficar lhe mandando
crítica. Então, o agro brasileiro, hoje, ele sofre todo o trabalho de construção de países como, por exemplo, a França, boa parte dos países europeus, que nós somos concorrentes deles. Agora, o agro tem um trabalho de comunicação no mundo? Não. O agro tem um trabalho de relações públicas no mundo? Não. O agro está presente nos principais fóruns mundiais? Não. Então, daqui a pouco nós vamos começar a perder por WO. Agora, todo problema ele começa por um negócio chamado denial, que é a pessoa ficar negando o problema que ela tem. Então, o agro brasileiro tem um problema. Ele tem esse problema, ele tem crescido. Eu só quero lembrar vocês que foram vocês que me convidaram, tá? Por exemplo, quem é esse baiano que apareceu aqui? Eu não estou reclamando, eu tenho paixão pelo agro brasileiro, mas eu fico triste com a displicência que ele tem com ele mesmo. Ele precisa compreender isso. Agora ele está imprensado por um problema de sustentabilidade. E vocês, boa parte dos agricultores brasileiros, se você pegar lá 87%, 91%, 92%, faz todo o dever de casa. São amplamente sustentáveis, são modernos, são tudo, mas eles pagam pelo resto. Percepção é um negócio complicado de você demover. Então, o Brasil está sendo imprensado por interesses contrariados no mundo, uma absoluta displicência de comunicação do agro brasileiro, é impressionante, falta de compreensão do que está acontecendo na cabeça dos consumidores modernos, e isso é o seguinte: o agro não será poupado das transformações que estão acontecendo no mundo. As transformações que estão acontecendo no mundo estão acontecendo para todo mundo. O consumidor é um outro consumidor, ele pensa de uma outra maneira, a linguagem dele é diferente. Há uma pauta no mundo de gênero, de diversidade, uma pauta enorme de transformações, e o agro ele não vai ficar à parte dessas coisas. E a pauta ESG, Environment, Sustainability e Governance, ela veio para ficar. E é um dos principais bancos agora, ela é emblemática. E isso daí não é uma coisa brasileira, é uma coisa global. Então, o que eu digo é o seguinte: meus amigos, ouçam aqui as palavras de um fã do agro brasileiro. Um fã. Está na hora do agro brasileiro. Eu estou falando isso aqui, a grande chance de não dar em nada é enorme, porque eu falo isso há 30, 40 anos. Só que as circunstâncias do mundo foram assim, elas foram, entre aspas, piorando. Por quê? Quanto mais protagonismo o agro brasileiro é óbvio que ele está no centro, ele está na berlinda, tá? E as condições, o novo consumidor, ele cobra a saúde animal, ele cobra, como é que se diz, todo tipo de coisa que você possa imaginar, proteína animal, ele cobra a maneira como a cadeia está sendo produzida, ele cobra a sustentabilidade, e o que é pior, vocês também estão sendo submetidos a todos os exageros da vida moderna. Todos. ONGs que querem... tem muitas delas que são modernas e razoáveis, mas tem umas que são xiitas e que não vão entender as coisas. Mas a melhor maneira de fazer é dialogar. Esse é o mundo do diálogo. Não adianta negar. É preciso sentar e estabelecer um pacto com o futuro. Então, vocês que são do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado de ponta. Ele é um estado diferenciado no Brasil. Então, eu acho que é fundamental para vocês, como um estado esclarecido que é, como um estado moderno, como um estado que tem apresentado ao Brasil algumas das melhores startups e inovações, tem um governador absolutamente espetacular, tem uma história de literatura, de pensamento, de tecnologia. É importante que o agro do Rio Grande do Sul abrace essa pauta e faça com que a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, tenha a percepção que ele merece no mundo. Ele é injusto o que está acontecendo com o agro brasileiro.
E de quem é a culpa disso? Do agro brasileiro. O agro brasileiro. A negação e a incapacidade de compreender que ele precisa construir marca, comunicar, e que ele precisa dedicar energia disso, para mim, é uma coisa que me deixa bobo. Que tanta inteligência, que tanta capacidade de realizar neste quesito se pense tão pequeno, se compreenda tão pouco e haja muito pouca compreensão do momento da história que nós estamos vivendo, dos interesses contrariados e do tamanho de protagonismo que vocês têm. Então, em resumo, é isso que eu quero dizer. E quero deixar aberto para perguntas, porque, na realidade, eu vou ficar falando aqui em ciclos, porque essa é a síntese do que eu tenho defendido nos maiores fóruns. Há 2 anos eu tento, a indústria do etanol me chamou para criar um trabalho de comunicação. Eu tinha certeza que não ia sair. Mas, como eu sou brasileiro, acredito no Brasil, e o etanol é uma solução para o mundo. Para o mundo. Eu tenho um grande amigo meu, que é da Data Agro, e ele me convenceu, Nizam, vamos lá e tal. Foram 2 anos apresentando a uma comissão atrás da outra. Plínio Nastari. E sabe quando você tem certeza de que aquilo não vai dar em nada? Mas eu estava cumprindo a minha última iniciativa pelo agro, porque eu fico bobo. Tanta cabeça, tanta inteligência, tanta energia, mas quando chega nisto, e se existe uma coisa que pode fechar mercados, criar problemas, gerar enorme dificuldades e fazer um distanciamento do agro com os mercados e com os futuros consumidores, é isso. Então, não é mais marketagem, não é mais mimimi, não é mais cosmético, é uma coisa vital. E eu lamento que o agro brasileiro não esteja parando para tratar desse assunto numa hora tão complicada e tão dramática do mundo. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado, Nizam. Essas suas palavras demonstram o seu profundo conhecimento, a vivência, o tempo despendido conosco nessa batalha, nessa luta, e mostra a visão estratégica sobre o agronegócio brasileiro. Então, vamos começar aqui com uma série de perguntas, Nizam, e nós temos aqui a primeira pergunta, que lhe é dirigida por uma das maiores personalidades do agronegócio brasileiro, que entende muito bem toda essa lição que você nos deu até agora, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que amo. Está aqui conosco. Não pode ter ninguém maior que ele. Caro Nizam, sempre um grande prazer ouvi-lo. Meu amigo, que bom te As ouvir. donas de casa, no Brasil e no mundo, são as grandes responsáveis pela determinação do rumo de consumo de alimentos, naturais ou processados. A pergunta é: como trazer esse contingente maravilhoso de determinadoras de resultados para o lado do agronegócio brasileiro sustentável, na busca de uma estratégia que nos transforme nos campeões mundiais da segurança alimentar? Como fazer isso? Obrigado, Nizam. Eu acabei não ouvindo, eu estou com um problema aqui do som. Você pode me ajudar aí? Eu vou tentar sintetizar, Nizam. O que o nosso ministro colocou é que as donas de casa, no Brasil e no mundo, são as grandes responsáveis pela determinação do rumo do consumo de alimentos naturais ou processados. Então, a pergunta que ele te coloca é como nós podemos trazer esse contingente maravilhoso e determinador de resultados para o lado do agro brasileiro sustentável, como trazer os consumidores para consagrar o agronegócio como referência mundial. Como fazer isso? Olha, aqui é o seguinte, é parar de falar e fazer.
A gente tem falado para o agro e tudo acaba numa comissão. Tá certo? Não existe mais, não existe ninguém que no mundo como esse não se comunique. Então, como é que uma potência dessa, uma potência, não tenha, como é que se diz, um trabalho sistemático, tá certo? De comunicação? Onde está o agro brasileiro que não está no Fórum Mundial de Davos? Quem está cuidando da comunicação do agro brasileiro? Nas mãos de quem? Eu garanto a você que já devem ter 400 projetos de comunicação, só que eles não conseguem sair da gaveta. Então, é muito mais uma decisão. Eu tinha 140 quilos. Fui no médico, Roberto Calil, ele falou, você vai morrer. E pronto. Eu não precisei de uma comissão. Ele falou para mim, você vai morrer. O que o agro brasileiro precisa dizer é assim, o agro brasileiro não está atento às transformações que vão acontecer com ele e que ele pode acompanhar, que ele pode nadar de braçadas, mas ele precisa compreender o que está acontecendo. E é engraçado que tanta gente tão inteligente fique negando o futuro. Não dá para negar o futuro. Vai haver mudança de padrão de consumo. E daí? Vai haver para tudo. Essa pandemia mostrou isso. Muitas das pessoas vão parar de comer isso e vão comer mais aquilo. Tá? Por exemplo, proteína animal, a proteína vegetal. Está na cara que esse cara não vai virar vegetariano, ele vai virar flexitariano. Ou seja, é alguém que, num determinado dia da semana ou de outro, tem um outro padrão de consumo. Então, a agricultura vai ter que fazer pesquisa e acompanhar os padrões de consumo. Porque uma coisa é maravilhosa para ela, para o agro brasileiro. As pessoas não vão parar de comer. Olha que maravilha. Quantas outras indústrias que o sujeito decide não fazer mais aquilo? Olha, eu não vou fumar mais, ou eu não vou mais viajar. Não, comer as pessoas não vão deixar. Então, a agricultura brasileira, primeiro, ela precisa compreender para onde vai o consumidor. E, segundo, ela tomar decisão. Não é uma questão de problema de comunicação, é uma questão de mindset. O setor, neste sentido, é da época do Império. Ele é atrasado. Ele é atrasado. Então, ele precisa tomar uma decisão, como a decisão de correr. Eu tinha 100 e tantos quilos, eu falei, eu vou morrer, não vou morrer. Parei de fumar, parei de beber, parei de tomar Coca-Cola, comecei a correr e estou em busca de fazer um Ironman. É uma decisão. O que o agro brasileiro precisa fazer é decisão. Vou te dar um exemplo. A Rede Globo lançou uma campanha espetacular. O agro é pop. O que o agro tinha que fazer? Ele tinha que vir junto com a campanha. O que o agro brasileiro fez? Ele ficou assistindo. Então, é uma comissão atrás da outra. Uma comissão atrás da outra. Então, tem que haver... O agro tem que tomar a decisão de se comunicar. Garanto a vocês que todas as agências do Rio Grande do Sul já devem ter um projeto para o agro. Em Brasília também. Em tudo quanto é lugar. É só abrir as gavetas e tirar as campanhas que tem e a tomar. Se comunicar é como escovar os dentes, tomar banho. Faz parte da vida dos seres humanos. Tem que haver comunicação. Então, é uma decisão. Não é uma questão de estratégia, não. É uma decisão. Muito bem. Obrigado novamente, Nizam. Vamos de imediato aqui à segunda pergunta. Agora é formulada pela senhora Yara Sunha, que é diretora da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, e que vai mais ou menos na mesma linha. Olá, Nizam. Meu nome é Yara, eu sou engenheira agrônoma, diretora da Farsul, produtora rural, e atualmente eu estou morando nos Estados Unidos. Nizam, quais seriam as tuas dicas, os teus caminhos, as tuas estratégias para que nós, produtores rurais brasileiros, possamos fazer com que o consumidor brasileiro, consumidor internacional, realmente valorize a produção primária? Que eles saibam o quanto sustentáveis nós somos, quanto cuidamos do meio ambiente, o quanto temos qualidade nos nossos produtos, o quanto a nossa indústria é forte, o quanto o agro é uma força brasileira. Como fazer essa comunicação? Como aproveitar todos esses meios que aí estão para comunicar de forma com que a criação de conteúdo realmente passe verdade, passe eficiência e valorização do nosso trabalho? Vou pedir para a técnica que suspenda a pergunta, porque realmente o áudio está chegando muito ruim.
Infelizmente, nós estamos com esse problema aqui. Tivemos um problema muito sério com o vice-presidente general Mourão. Mas a Yara Sunha, que é uma engenheira agrônoma, diretora da Farsul, morando atualmente nos Estados Unidos, ela fundamentalmente te pede alguma dica estratégica, alguma coisa mais operacional. Como é que nós fazemos tudo isso? Como fazer essa comunicação? Como aproveitar os meios de comunicação? Os novos, principalmente? Como é que nós abordamos aí? Quais as tuas dicas principais? A minha dica principal é o agro brasileiro tomar vergonha. Não tem outro caminho. Ele é espetacular, mas ele fica nessa conversa fiada aí, olha como posso. Não. Ele é um negócio maravilhoso, é uma questão de decidir. Sabe, ele tem que deixar de ser um dinossauro do ponto de vista de comunicação. Ele é um esplendor desse país. O agro brasileiro devia ser canonizado. Em compensação, ele está sendo satanizado. Por quê? Claro que todo mundo, tanto tem publicitários que não merecem ser banqueiro, bancário, corredor, dentista. Agora, por causa de uma pequena parcela, ele é demonizado. Por outro lado, tem coisas que o agro vai ter que mudar. Todos os setores vão ter que mudar. Foi proibido propaganda de cigarro na TV. Quantas coisas tiveram que ser mudadas por causa das mudanças dos padrões de consumo? Então, vão ter determinadas coisas que o agro faz que ele vai ter que descontinuar, como todos os setores. Então, eu quero que você entenda o seguinte, eu sou um dos caras mais apaixonados pelo agro brasileiro. Agora, eu preciso que o agro brasileiro seja apaixonado por ele mesmo. Ele mesmo. Ele puxa o próprio tapete dele. E é impressionante. E é a mesma pergunta. Qual é a estratégia? Não tem estratégia. A estratégia é tomar uma decisão. É tomar uma decisão. Não tem esse negócio de estratégia. Entendeu? Quando você tem 140 quilos, qual é a estratégia? Alguém tem dúvida de como é fazer para emagrecer? Não tem. É uma decisão. O que o agro brasileiro precisa dizer, eu agora vou fazer isso. E tudo que o agro brasileiro quis, ele fez. Essa é uma decisão que ele precisa fazer. Ok. Nizam, nós temos agora aqui, na realidade, são duas perguntas do nosso amigo José Luiz Tejon, nosso amigo comum. Vamos no vídeo aqui as perguntas do Tejon. Olá, Nizam, grande cara. Que legal que você está aí com a gente aí. Duas perguntas. Uma, se as marcas que falam com o consumidor final já não deveriam estar embutindo muito mais no seu conteúdo a originação. Gente, eu não estou e toda essa preocupação aí com a saúde, com o meio ambiente, eu estou ouvindo, com a depois você faz a pergunta. Essa é uma questão, tá bom. Se não deveríamos estar comunicando mais para o consumidor final, as marcas que falam com o consumidor final a respeito da originação, dos produtores, etc. E a outra com relação à comunicação brasileira, do agronegócio como um todo. E a pergunta que te faço é, quem você acha que tem respeitabilidade, autoridade, legitimidade para assinar comunicação brasileira para a sociedade brasileira e para o mundo? Porque se não tiver legitimidade e reputação na origem do emissor, a gente sabe que a comunicação fica complicada. A pesquisa que a gente fez há uns 3 meses atrás mostrou que a Embrapa tinha essa legitimidade junto aqui à sociedade brasileira. Então são essas duas questões e que legal, Nizam, você está aí com a gente na labuta do agribusiness. Obrigado. Eu vou sintetizar a pergunta do nosso amigo Tejão, grande comunicador, grande marqueteiro. Então, a primeira pergunta que ele faz é se as grandes marcas já não deveriam estar embutindo muito mais no seu conteúdo a originação, a preocupação com sustentabilidade, com saúde, meio ambiente. É óbvio. É óbvio. Gente, se comunicar é ouvir. As pessoas acham que se comunicar é só falar, se comunicar é ouvir. O consumidor, ele disse assim, olha, eu quero isso. E a gente fica negando. Aí você pode dizer o seguinte, bom, mas tudo bem, isso agora é apenas 5% ou 10% dos consumidores. Eu vou contar a vocês uma história que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu vendi minha agência e fui ser CEO
de um portal chamado IG, Internet Grátis. Eu era CEO do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel, do 3G. E eu ia nas agências de publicidade e os caras me falavam assim: Nizam, você acha que esse negócio de internet vai dar certo? E eu falava: não, pode acreditar, esse negócio de internet vai dar certo. Olha, presta atenção, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Google, que ele é um buscador, e você não vai acreditar o que essa empresa está crescendo. Você acha mesmo? Esse Google, eu nunca tinha ouvido falar, não. Presta atenção nele, o Google. Não, olha esse negócio chamado Facebook. E as pessoas não acreditavam. Então, nós estamos ouvindo um novo consumidor. Esse consumidor é preocupado com a originação, esse consumidor é preocupado da maneira como as coisas são produzidas. Ele é preocupado com o conteúdo, mas também com a embalagem das coisas. Então, a agricultura brasileira, o agronegócio, que é um espetáculo. O que me irrita com o agronegócio é que ele é incrível. Incrível. Rapaz, as pessoas deviam estar aplaudindo de pé o agro brasileiro. E elas aplaudem. Mas ele é aquele sujeito que descuida do detalhe, entendeu? Não conversa com a sociedade, fica encastelado falando com ele mesmo. Então, isso que o Tejon falou é fundamental. Fundamental. E é uma pena, é uma decisão, é uma compreensão. Olha o que está acontecendo com o carro elétrico. A Tesla, ela tem mais valor que todas as principais concorrentes juntas. Alguma coisa está dizendo a gente. Agora, nós produzimos etanol e a gente não consegue vender o etanol para isso. É uma decisão. Então, claro que sim. A pergunta é altamente producente. E as anteriores, a resposta para elas é uma decisão. Não é? A grande estratégia é decidir. Acabou. O que é que a comunicação do... Se vocês fizerem má comunicação, já é uma maravilha. É uma maravilha, porque pelo menos vocês decidiram se comunicar. Mas essa última frase sua, Nizam, já dá justamente o gancho, acho que você combinou com o Tejon, porque é o gancho para a provocação que ele te faz agora. Quer dizer, quem é que você acha que tem legitimidade para comunicar sobre o agronegócio, no caso com a população brasileira? Porque se não há legitimidade na origem, a comunicação pode ser falha, que foi a tua colocação. Não. Não, o agro brasileiro tem toda a legitimidade. Ele não tem um problema de produto. Claro que ele tem, digamos assim, ele tem, como todas as indústrias têm, ele tem deficiências, ele tem dever de casa. Mas, maciçamente, ele é um orgulho da nação. Agora, claro, veja bem, existem uma série de issues que precisam ser resolvidos. Muitas vezes é por causa de um sujeito o que está acontecendo no norte do país. Eu garanto a você que os produtores do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com isso, mas reflete na vida deles. Então, boa parte dos produtores brasileiros não tem nada a ver e estão pagando o preço de um conjunto de pessoas que não tem entendimento do mundo que está. Acabou. Eu sou da época em que as pessoas fumavam no avião. E, aliás, era a maior cara de pau, porque tinha fumante e não fumante. Então, o sujeito ficava aqui e ficava fumando no outro. Entendeu? Então, o agro brasileiro, ao meu ver, um dos maiores déficits que ele tem não é de produto, é de marca. Ele precisa falar com a sociedade, ele tem que conversar com as ONGs, ele tem que conversar com os artistas, ele tem que conversar com a imprensa, tá certo? Porque muitos dos problemas que ele tem, ele mesmo cria com a missão de fugir do debate. É só isso. Não é um problema de produto, não. O Rodrigo Gonzalez, que é presidente da Associação Rural de Pelotas, ele coloca a seguinte questão. No agronegócio, nós temos muitas informações técnicas e resultados de muitas pesquisas científicas que fundamentam os resultados do agro. Entretanto, muitas vezes, o agro é avaliado por interpretações políticas
e não por critérios técnicos. Então, a pergunta, claro, é o seguinte: como conseguimos melhorar essa comunicação substituindo a interpretação subjetiva por questões técnicas que reflitam a verdade dos fatos? Mas vocês estão todos fazendo a mesma pergunta. Vocês estão perdendo por WO. Vocês nem comparecem ao jogo, vocês ficam aí num monte de associação de eventos do agro. Não, desculpa. Vocês não estão se comunicando nada. Vocês não investem disso, não dedicam tempo, ficam conversando com vocês e ainda me colocam nessa posição chata, porque foram vocês que foram me pegar em casa. Meus amigos me pediram, Nizam, vem, pelo amor de Deus. Se não fosse a família Nabuco, eu não estava aqui. Porque é chato para mim ficar, olha, respondendo, aí o cara fala, pô, esse cara é petulante, mas eu não tenho mais o que falar. Faz 30 anos que eu falo a mesma coisa, parece aquele filme, O Feitiço do Tempo. O cara fica me perguntando, vocês não se comunicam, não estão ouvindo a mudança dos tempos e se sentem agredidos. Mas o mundo está sendo transformado, os bancos estão sendo desafiados pelas startups. As companhias de automóveis estão sendo desafiadas pelo carro elétrico. Tudo está mudando. O agro ia ficar imune a essas transformações do mundo? Como é que é assim? Deixa eu só entender. Como seria o mundo na visão de vocês? Não, desculpa. E o que é incrível, assim, tem um conjunto de herdeiros do agro, gente moderna, gente com a cabeça incrível, tem um capital intelectual enorme, mas essa parte é incrível como vocês são reticentes e estão sendo vítimas dessa displicência que vocês têm em compreender a sociedade. O que ele falou é verdade. Agora, são vocês que não explicam. Vocês não se dedicam a isso. Magoado é coisa de namorado. Ficam magoados. O agro tem que deixar de mimimi e conversar com a sociedade e ouvir, acabou. Entendendo sempre o seguinte, você acha que os Estados Unidos, os produtores americanos vão ficar dando mole para o agro brasileiro? Ou os franceses, ou os europeus, ou a Austrália? Não vão. Você quer ser o bonitão do mundo e você não vai querer tá tomando paulada? Claro que vai. A sociedade não vai cobrar de você, meus filhos cobram de mim. Eles cobram de mim, me zoam, me questionam. É normal. Nós estamos vivendo uma sociedade das redes sociais. Vocês não vão se comunicar no mundo de redes sociais e vão ficar reclamando, oh, meu Deus, ó céus, ó vida. Não. Eu amo agro. Vocês que me convidaram aqui. Eu não sou insolente, eu estou simplesmente sendo verdadeiro. Agora, eu posso mentir, dizendo, olha, vocês não têm um problema, inclusive a comunicação de vocês é incrível. Eu fico impressionado. Aquela propaganda que eu não vi na Rede Globo é impressionante. Esse trabalho de vocês em Davos, que vocês não foram, é incrível. Esses patrocínios que vocês têm nos fóruns mundiais que eu não vi, nossa, sensacional. Esse tempo que vocês não gastam. O agro fica o tempo todo se reunindo em comissões, em associações, e essas comissões ficam falando para elas mesmas. As associações ficam falando com eles mesmos. Vocês sabem que isso é verdade. Eu estou ouvindo, eu estou, na realidade, sorvendo as tuas palavras, Nizam, que tem uma frase que eu costumo usar, de que o mundo tem uma relação de amor e ódio com o Brasil. De amor, porque cada vez mais está claro que o Brasil é uma garantia de que não vai faltar alimento no mundo. Mas a relação de ódio vem da nossa grande competitividade, que acaba deslocando competidores. E a maneira que eu vejo... E a maneira que eu vejo aí... Você tem toda a razão. Óbvio que é isso. Tá certo? E aí você é demonizado. As coisas que eu vejo que se fala do agro lá fora são uma vergonha, são injustas. Mas escuta, você que está deixando essas mentiras colarem em você, porque você está sendo displicente. Entendeu? Eu fico louco. Olha aqui, quando eu comecei a tentar fazer um trabalho de comunicação da Confederação Nacional do Agro, meus amigos artistas queriam me matar. E eu nem tinha começado, eu estava tentando, cuidando da marca e tal. Então, é uma quantidade de... além disso, você tem um mundo polarizado, no mundo inteiro. Né? E o agro está no meio disso. Não é só no Brasil. No mundo inteiro, o agro está no meio disso.
E ele precisa cuidar e ter um trabalho de comunicação fortíssimo, porque ele merece. O agro é fã. Olha, 2 pesquisadores, procurem, por favor, um artigo do Hélio Gaspari. É um artigo maravilhoso, maravilhoso. E ele fala sobre a modernidade do agro brasileiro e como 2 pesquisadores de Harvard escreveram um livro sobre quão desenvolvido o mercado, o agro brasileiro é. Tá? O artigo, só para vocês localizar, Hélio Gaspari, o agro brasileiro não é a bancada do boi. Leiam esse artigo, ele é espetacular. É um livro, assim, grosso, escrito em Harvard. O que o agro brasileiro fez com esse artigo? Esse livro? Nada. Nada. Então, esse tipo de coisa, eu sou sócio, fã do agro brasileiro. Mas é preciso que o agro brasileiro seja fã do agro brasileiro. Tá ótimo, Nizam. É uma lástima que esteja terminando o nosso tempo. E reza a sabedoria caipira, tenho certeza que você ouviu isso muitas vezes, que galinha bote o ovo, mas ela não sabe cacarejar. Exatamente. Da maneira como você colocou, você muito bem sintetizou que o agronegócio brasileiro tem carregado a economia do nosso Brasil nas costas por muitos anos, mas falha clamorosamente quando se trata de fazer o seu marketing e exercer a sua comunicação. Mas, olha, tenha certeza que as suas palavras calaram fundo, a sua assertividade realmente ela penetrou em nossos corações e mentes e vão servir de inspiração para a construção de outro futuro e vamos aproveitar esse momento de transformação que você bem colocou, um novo mundo. E eu vou dar um conselho ao agro brasileiro. Se comuniquem mal. Se vocês se comunicarem mal, já vai ser um avanço brutal. Se vocês fizerem campanhas erradas, vai ser espetacular. Porque a decisão de partir para se comunicar constantemente, sem parar, já vai ser uma revolução. Vocês são um esplendor de produto. Claro que tem déficit, que tem coisas de sustentabilidade, todas as indústrias têm. Todas as indústrias. Mas vocês são um colosso do mundo. Colosso do mundo. O país deve a vocês, mas vocês também devem a vocês. Muito obrigado. Eu sei que deve ter pessoas que não vão ficar muito felizes com o que eu falei, mas eu estou aqui, como é que se diz? Porque me pediram para falar e tem coerência, porque eu venho falando essas coisas há 30 anos e vou torcer para que, pelo menos pela primeira vez na vida, eu seja ouvido. Minha mensagem é: se comunique, mesmo que seja mal, já é um grande avanço. É uma ótima mensagem. Nizam, olha, em nome da Associação Rural de Pelotas, em nome de todos os participantes e todas as participantes que estão nos acompanhando nesse evento, no meu nome particular, eu aprendi muito contigo durante esses 45 minutos. Nós queremos expressar a nossa mais profunda gratidão pela sua gentileza de aqui comparecer, pelo brilhantismo, pela assertividade das suas colocações. Nizam, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que as façanhas do agro brasileiro sirvam vossas façanhas de modelo a toda a terra. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, nós voltamos em seguida com mais uma palestra no Momentos Master. 3 minutos e voltaremos.